Ana retorna à pequena cidade onde nasceu depois de anos longe. Mas ela não veio por saudade. Veio para encarar um passado que nunca a deixou em paz. Ana dirige com olhar sério, enquanto o vento sopra forte lá fora. A cidade pequena surge ao fundo, e ela estaciona diante de uma casa antiga, com janelas empoeiradas e um portão enferrujado. Uma carta esquecida. Um segredo enterrado. Uma traição que destruiu sua família. Agora, Ana precisa descobrir a verdade que foi escondida por tanto tempo. Uma discussão abafada, uma foto rasgada, Mariana segurando um envelope com expressão chocada. O som de uma porta batendo interrompe tudo. Silêncio total. O segredo que abalou minha família. Algumas verdades não podem ser esquecidas. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Ana diminuiu a velocidade assim que avistou a placa enferrujada que indicava a entrada de sua cidade natal. O asfalto irregular tornava a direção mais lenta, mas, na verdade, ela também não tinha pressa para enfrentar o turbilhão de lembranças e emoções que a aguardava. Estava longe havia 5 anos, tempo suficiente para que a rotina em outra cidade parecesse bem mais segura do que voltar para aquele lugar onde tantas mágoas surgiram. Ainda assim, um telefonema de sua irmã mais nova, Mariana, a havia convencido a rever a família. Ana estava com 35 anos, sólida em sua profissão de consultoria empresarial, mas sentia que, em assuntos de família, ainda era adolescente insegura que nunca tivera paz dentro de casa. Quando estacionou em frente ao portão de grades, quase não reconheceu a casa. O jardim parecia mais árido, as flores que a mãe costumava plantar não estavam mais lá. A pintura descascada nos muros e a janela lateral emperrada transmitiam o abandono que Carlos, o pai, cultivara ao longo dos anos. Ela desceu do carro, ajeitou os cabelos e respirou fundo, pensando em quanto havia mudado por fora, mas não conseguia dizer o mesmo do seu interior. Cada passo em direção à porta de entrada fazia seu coração acelerar. Precisava se preparar para o reencontro com um homem que, mesmo tendo lhe dado a vida, nunca lhe dera o afeto necessário. Antes que pudesse bater, viu a figura de Mariana surgindo atrás da porta de vidro. A irmã, de quase 30 anos, abriu rapidamente, mostrando um semblante preocupado. Ana cumprimentou com um abraço um tanto desajeitado, pois havia um clima de estranheza. Que bom que você veio, Ana, murmurou Mariana, tentando forçar um sorriso. Você disse que era urgente, respondeu Ana, largando a bolsa no chão ao lado de um pequeno aparador. O que está acontecendo? Você parecia assustada no telefone. Mariana desviou o olhar, como se estivesse montando as palavras em sua cabeça. Então, apontou para a sala de estar, dando a entender que precisavam sentar. A casa estava silenciosa, e Ana não viu sinal do pai. Acomodou-se no sofá, tentando não reparar nas teias de aranha nos cantos do teto. Tinha saudade de quando a mãe, Marta, mantinha tudo impecável. Papai está trancado no quarto dele, disse Mariana, como se tivesse lido os pensamentos de Ana. Ele praticamente não sai de lá desde que recebeu uma ligação do advogado que cuidou do inventário da mamãe. Inventário? Pensei que tudo já estivesse resolvido depois que ela faleceu, comentou Ana, ainda confusa. Lembro que, na época, fui chamada apenas para assinar os papéis, mas você e ele ficaram com a maior parte das decisões. Mariana mexeu nos dedos, demonstrando nervosismo. Parecia perdida em pensamentos. Pois é. Eu também pensava que estava tudo concluído. Mas o advogado disse que encontrou algo que pertencia à mamãe, algo que teria surgido recentemente. Uma espécie de carta ou documento. Eu ainda não sei direito. Só sei que, desde que conversou com o advogado, papai vem agindo estranho. Ele fecha a porta e fica revirando gavetas. Já o peguei rasgando fotos antigas. Ana sentiu um arrepio. Fotos antigas sempre lhe trouxeram más lembranças, pois revelavam períodos tensos da família. O pai fora um homem rígido desde sempre, mas a morte de Marta parecia tê-lo tornado mais amargo. Enquanto pensava nisso, ouviu um barulho de porta se abrindo no corredor. Ergueu o olhar e viu Carlos, semblante abatido, mas tentando manter a mesma postura de frieza de sempre. Ele não sorriu nem demonstrou surpresa ao ver a filha mais velha. Você apareceu, foram suas primeiras palavras, proferidas sem qualquer saudação calorosa. Ana não se surpreendeu com a recepção.
O pai sempre fora econômico em afetos. Mariana me ligou. Achei que seria bom virmos a público, entender o que está acontecendo. Ele ignorou a possível ironia na fala dela e, sem olhar diretamente em seus olhos, deu alguns passos até a poltrona desgastada junto à janela. Passou a mão nos cabelos ralos, respirando fundo. Não há muito a dizer. Um advogado insistente resolveu desenterrar questões do passado. Há certos assuntos que devem permanecer enterrados, Ana. Ela manteve-se firme, lembrando-se de quanto sofrerá na adolescência com o silêncio e a forma autoritária do pai. Não estava disposta a se calar. Se esse advogado entrou em contato, deve haver algo importante. Por que você não conta logo, em vez de ficar se escondendo no quarto? Carlos lançou um olhar fulminante. Durante alguns segundos, ninguém falou nada, até que ele decidiu encerrar a conversa. Não vou alimentar isso hoje. Amanhã vocês vão ao escritório do advogado e ouvem tudo o que ele tem a dizer. Depois conversamos. Ele levantou-se, como se quisesse por fim aquele encontro, e saiu da sala, deixando Ana e Mariana com um misto de indignação e preocupação. Mariana mordeu os lábios, mostrando-se culpada. Desculpe. Eu tentei convencê-lo a explicar tudo, mas ele se recusa. Ana suspirou e apoiou a cabeça no encosto do sofá. Tudo bem, eu já esperava. Mas preciso ficar na cidade, então? Sim, por favor. Precisamos entender o que a mamãe deixou ou escreveu. Não sei se há algum testamento alternativo, alguma confissão, mas sinto que há algo grande por trás. Ana concordou. Sabia que, ficando, teria de lidar com lembranças dolorosas. Certa vez, quando tinha 15 anos, acordou de madrugada ouvindo sussurros na cozinha. Era Marta, de olhar aflito, discutindo com Carlos sobre dívidas e negócios mal resolvidos. Lembrava-se das palavras duras do pai, acusando a mãe de coisas que ela não compreendia na época. Aquela briga, tão intensa, terminara com Marta em prantos e Carlos saindo de casa por alguns dias. Um evento que marcará o fim da harmonia familiar, se é que alguma vez ela de fato existiu. Agora, o telefonema do advogado reacendia tudo isso. Sentindo que precisava respirar ar puro, Ana decidiu sair para dar uma volta. Pegou a chave do carro e avisou Mariana que voltaria mais tarde. Dirigir pelas ruas estreitas da cidade fez sua mente vagar pelas várias versões de si mesma, a menina que sonhava em ter a aprovação do pai, a adolescente que odiava a pacata rotina do interior e a adulta que construíra uma carreira sólida para provar que podia ser alguém longe dali. Em um impulso, resolveu estacionar em frente à antiga escola onde passara boa parte da juventude. O prédio cinzento e sem reformas continuava o mesmo, com o pátio cheio de árvores e o portão central enferrujado. Ela desceu do carro e se aproximou do portão, como se contemplar aquele cenário pudesse amenizar o desassossego que sentia. Uma voz familiar chamou seu nome. Virou-se e reconheceu Rafael, um amigo de infância que não via havia anos. Ele estava encostado em uma bicicleta, com os cabelos levemente grisalhos e um sorriso que misturava surpresa e saudade. Ana? É você mesma? Ele largou a bicicleta e se aproximou. Achei que estava só de passagem. Ela o cumprimentou com um abraço contido, mas sincero. Voltei para resolver questões de família. Você mora aqui de novo? Rafael assentiu, guardando as mãos nos bolsos. Sim, voltei faz uns meses. Meu pai faleceu no ano passado, então herdei algumas pendências, inclusive uma antiga loja no centro. Decidi tentar a vida aqui outra vez. E você? Achei que nunca mais pisaria nessa cidade. Ana desviou o olhar. Havia se acostumado a ignorar as marcas do passado, mas aquelas palavras atingiram. Também achei. Mas algumas coisas são mais fortes do que a nossa vontade de fugir. Parece que minha mãe deixou algo que está sacudindo minha família. Ele fez um gesto de compreensão, mas não perguntou mais detalhes. Em vez disso, convidou-a para um café. Ela recusou, alegando que precisava voltar, mas prometeu que o procuraria em breve. Adoraria conversar, colocar os assuntos em dia, disse, esboçando um leve sorriso. Quando retornou à casa da família, o sol já se punha, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Ao entrar, encontrou a sala vazia e a cozinha em silêncio. Pensou em subir para o quarto que um dia fora seu, mas algo a fez parar antes.
Ouviu um murmúrio vindo do quarto de Carlos. A porta estava entreaberta, e ela vislumbrou o pai de costas, mexendo em uma gaveta. Por um instante, pensou em ir embora, mas a curiosidade foi mais forte. Aproximou-se, pisando de leve para que ele não a percebesse. Viu que ele segurava uma foto. O rosto de Marta surgia parcialmente na imagem, abraçada a um homem cujo rosto fora rasgado. Carlos abaixou a cabeça, como se estivesse tomado por um turbilhão de lembranças que o atormentavam. Ana nunca o vira tão vulnerável. Teve vontade de entrar e perguntar quem era o homem na foto, mas temeu a reação explosiva do pai. Deu um passo atrás e notou que sua mão roçava na porta, produzindo um rangido discreto. Carlos virou-se no mesmo instante, escondendo a foto contra o peito. "O que você está fazendo aí, Ana?" indagou em tom agressivo, embora ela percebesse um quê de medo em sua voz. "Eu só ia chamar você para jantar", mentiu, sem muita convicção, pois estava claro que Carlos sabia que ela vira algo. Ele guardou a foto na gaveta com pressa e, em seguida, bateu-a com força. Respirou fundo, tentando recobrar o semblante frio de sempre. "Já disse para não se meter em assuntos que não te dizem respeito." "O passado não diz respeito a mim também?" retorquiu Ana, ainda contendo a raiva contida de décadas. Achou que poderia esconder tudo para sempre? Ele a encarou, mas não respondeu. Em vez disso, saiu do quarto, passando por ela como se fosse uma estranha. Ana ficou parada, sentindo o coração disparar. Aquele breve vislumbre da foto a fazia suspeitar que a mãe mantivera algum relacionamento que o pai escondera por todos esses anos. A ideia de traição pairou em sua mente, somada ao fato de que a herança ainda não fora totalmente explicada. Uma angústia tomou conta dela, pois percebia que estava apenas arranhando a superfície de algo maior. Inquieta, subiu as escadas e foi até o antigo quarto. Abriu a porta e encontrou o lugar mergulhado em lembranças. As paredes ainda tinham marcas de posteres que um dia cobriram todo o espaço, e a cama estava sem lençóis, coberta por plástico para proteger do pó. Ana se sentou no colchão duro, abraçando as pernas. Pensou na mãe, Marta, que tentará, de alguma forma, manter a família unida. No entanto, as brigas frequentes e o olhar de desconfiança de Carlos jamais permitiram que o lar fosse tranquilo. Talvez Marta não tivesse conseguido suportar o peso de algum grande segredo que a consumia. Mariana bateu à porta, chamando-a para jantar. Desceram juntas e comeram em silêncio. Carlos nem apareceu, trancado em seu quarto. Enquanto lavavam a louça, a irmã mais nova comentou: "Você sabe, eu sempre tive tudo o que pedi a papai. Ele nunca negou nada. Mas, às vezes, acho que ele me mimava para compensar a maneira como tratava você. Nunca entendi por que ele agia de forma tão diferente conosco", confessou Ana, deixando a água correr pela louça. "Eu me esforçava para agradá-lo, mas ele parecia viver em outro mundo." Mariana concordou, secando os pratos com um pano. "Quando a mamãe ainda era viva, ela me dizia que tudo ficaria bem, que papai só estava preocupado com problemas financeiros. Mas depois que ela se foi, ficou claro que havia algo mais profundo. Ele guardava rancor, ressentimento ou sabe-se lá o quê." Ana encarou a irmã por alguns segundos. "Amanhã vamos saber de uma parte dessa história no escritório do advogado. Talvez tudo comece a fazer sentido." Naquela noite, Ana mal conseguiu pregar os olhos. Ficou rolando na cama, recordando momentos fragmentados da infância. Viu-se no quintal da casa, chorando depois de uma briga dos pais. Lembrou-se da mãe dizendo: "Um dia você vai entender que certas coisas não podem ser ditas agora, mas a verdade sempre aparece." Sentia que estava prestes a descobrir um segredo capaz de mudar toda a imagem que tinha do passado. Precisaria de força para lidar com as possíveis revelações, pois era provável que o pai houvesse escondido mais do que apenas um caso mal resolvido de herança. Pela manhã, levantou-se antes do sol. Saiu para respirar o ar frio do quintal e notou como o lugar parecia ainda menor. A casa, as árvores, as ruas, tudo era mais estreito do que em sua memória, como se o tempo tivesse encolhido a cidade. Pensou em Rafael, que surgira no dia anterior como um eco de dias mais suaves. Eles sempre foram um bom amigo, mas se afastaram depois que Ana se mudou. Talvez conversar com ele ajudasse a organizar os pensamentos.
precisava, antes, cumprir a obrigação de ir ao advogado para desvendar o mistério da carta de Marta. Entrou de volta na casa, preparou um café rápido e viu Mariana descer as escadas com o semblante tenso. Pronta para descobrir o que a mamãe deixou escondido? Perguntou a irmã, buscando algum apoio. Ana ergueu a xícara. Espero que sim. Vamos logo, antes que eu desista. As duas saíram, deixando Carlos atrás de portas fechadas, envolto em seus próprios medos e segredos. Nenhuma delas imaginava que o conteúdo daquela possível carta ou documento poderia trazer à tona uma verdade capaz de abalar de vez a frágil estrutura familiar. No entanto, ambas sabiam que não havia mais como voltar atrás, o passado estava batendo à porta, exigindo respostas. E, naquele momento, o silêncio de Carlos só reforçava o pressentimento de que algo irremediável estava prestes a acontecer. Ana e Mariana deixaram a casa pouco depois das 8 da manhã, sem saberem ao certo o que esperar do encontro com o advogado. A conversa da noite anterior ainda reverberava nos pensamentos de ambas, e o silêncio tenso ao volante refletia o peso que sentiam. Enquanto seguiam pelas ruas estreitas, Ana tentava se concentrar na paisagem, mas os olhos pendiam para as lembranças que passavam como flashes dolorosos de sua juventude. Tinha certeza de que, à medida que descobrissem mais detalhes sobre o tal documento deixado pela mãe, tudo mudaria na dinâmica familiar, para melhor ou para pior. O escritório localizava-se em uma construção antiga, de paredes esverdeadas e portas de madeira que rangiam ao menor toque. Em cima da fachada lia-se Noronha e Associados em letras metálicas já desgastadas pelo tempo. Mariana estacionou o carro em uma vaga apertada e lançou um olhar de expectativa à irmã. Vamos? Perguntou, recebendo de Ana apenas um suspiro como resposta. Elas atravessaram o curto corredor de entrada e foram recepcionadas por uma secretária idosa, que as cumprimentou com polidez. Em poucos minutos, uma porta interna se abriu, revelando um homem de meia-idade, terno surrado e óculos levemente tortos. Sejam bem-vindas. Meu nome é Dr. Vieira. Imagino que estejam curiosas para saber o motivo de minha ligação, disse ele, fazendo um gesto para que entrassem em sua sala. Ana e Mariana acomodaram-se em cadeiras diante de uma mesa abarrotada de pilhas de papel. O advogado sentou-se e consultou alguns arquivos antes de prosseguir. Bem, como devem saber, fui o responsável pelo inventário da senhora Marta. Na época, concluímos a partilha de bens conforme as instruções básicas deixadas em testamento. Contudo, recebi recentemente um contato de um antigo colega que guardava material referente à sua mãe. Ele enviou uma pasta por correio, contendo documentos que eu desconhecia. Entre eles, há uma carta lacrada endereçada a vocês duas. Ele abriu uma gaveta, retirou um envelope pardo e o colocou sobre a mesa. Parecia velho, mas o lacre ainda estava intacto, com as iniciais AMF escritas em tinta desbotada. Ana sentiu o coração acelerar ao ver a caligrafia que reconhecia como sendo da mãe. Observou Mariana morder o lábio, visivelmente ansiosa. Posso abrir? Perguntou a irmã, recebendo um aceno de cabeça do advogado. Mariana quebrou o lacre com cuidado e puxou um pequeno maço de folhas. A primeira página era claramente uma carta, pois se iniciava com a saudação a minhas amadas filhas. Ela respirou fundo antes de ler em voz alta. Minhas amadas filhas. Se estão lendo isto, é porque o tempo trouxe à tona aquilo que tentei manter em segredo por muitos anos. Talvez eu devesse ter contado tudo antes de partir, mas esperava proteger vocês de dores que considerei irreparáveis. Peço que não me julguem com demasiada severidade, pois amei cada uma de todo o coração. Ainda assim, soube desde cedo que algumas escolhas na vida cobram um preço alto. A voz de Mariana embargou, e ela fez uma breve pausa. Ana percebeu que as mãos da irmã tremiam, mas decidiu não interromper. Queria ouvir tudo sem perder nenhum detalhe. Após um instante, Mariana voltou à leitura. Há duas partes neste segredo que guardo. A primeira diz respeito a um bem que adquiri em conjunto com alguém que foi muito importante na minha vida. Esse bem, um terreno localizado nas proximidades do centro, pode ser algo valioso, mas carrega consigo a história de uma traição e de muitas lágrimas. A segunda parte é o motivo real dessa aquisição. Não quero que me vejam como uma pessoa leviana, tudo o que fiz foi numa tentativa de salvar nossa família de um abismo financeiro que nos ameaçava. Porém, em meio a negociações e acordos, acabei me envolvendo demais com quem me estendeu a mão.
O resultado disso repercutiu no meu casamento, na relação com vocês e em tudo que vivemos. Os olhos de Ana se encheram de água. Embora não fosse totalmente explícito, o que estava escrito confirmava suas desconfianças. A mãe se relacionara com outro homem, o que explicava parte da hostilidade de Carlos. Ainda havia mais. Espero que encontrem um pouco de compaixão no coração ao lerem estas linhas. O terreno está registrado em meu nome e no de Vitor Oliveira, um homem que, apesar de ter me apoiado em momentos cruciais, acabou por despertar sentimentos que nunca deveriam ter existido. O vosso pai, Carlos, descobriu tudo e, por isso, houve um rompimento difícil de remendar. Eu me vi presa entre a vontade de proteger vocês do escândalo e a necessidade de trazer dinheiro para nossas contas devastadas. Quando percebi, estava envolvida em uma rede de dívidas e ameaças que me tiraram noites de sono. Se estão lendo estas palavras, peço que não deixem o ódio dominar seus corações. Eu amo vocês. E, por mais que pareça absurdo, também amei vosso pai. Mas fiz o que fiz para manter as contas em dia e, quem sabe, salvar algo do nosso futuro. Mariana parou de ler, levando a mão aos lábios trêmulos. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Ana não sabia o que dizer ou pensar, ao mesmo tempo em que compreendia o desespero da mãe, sentia uma raiva contida por tantas mentiras e omissões. Estava claro que aquele terreno, parte da herança, era uma pedra fundamental no conflito que Marta viverá. E, sem dúvida, o pai sabia muito mais do que revelara. O advogado pigarreou, constrangido, e tentou exibir uma expressão profissional. Há também outros documentos confirmando a existência desse terreno no registro imobiliário da cidade. Pelo que entendi, não houve regularização após a morte dela, porque o outro proprietário sumiu. Ficou tudo em aberto. Sugiro que procurem aconselhamento jurídico para a regularização. Ana pegou as folhas nas mãos, encarando a caligrafia da mãe. As lágrimas eram inevitáveis, mas se conteve. Virou-se para Mariana, que tentava manter a postura firme. Precisamos conversar com o papai, declarou Mariana, guardando os papéis. Ele sempre fingiu que nada disso existia. Aposto que sabe onde está esse Vitor. Ou, pelo menos, sabe de mais detalhes que a mamãe não colocou aqui, completou Ana, contendo um misto de revolta e compaixão. O doutor Vieira concluiu, com uma mesura breve. De minha parte, é isso. Fico à disposição para auxiliar no processo de inventário suplementar, caso desejem prosseguir. Elas agradeceram, se levantaram e saíram do escritório ainda em choque. No carro, ficaram alguns minutos paradas sem dizer nada, tentando absorver as informações. Por fim, Mariana quebrou o silêncio. Você sabia que a mamãe fez tudo isso? Tinha alguma ideia de que ela, de fato, se envolveu com outro homem? Eu suspeitava. Algumas vezes, quando era adolescente, peguei conversas estranhas entre ela e papai. Cheguei a supor que ela tivesse traído ele, mas nunca tive certeza. Mariana soltou um suspiro comprido, piscando para conter as lágrimas. Isso muda muita coisa. Não só a visão que eu tinha dela, mas também do porquê papai se tornou tão amargo. Ele devia se sentir traído. Ana ligou o carro e se afastou do meio-fio. Não sabia para onde ir, mas dirigir ajudava a aliviar a tensão. Sua mente fervilhava de possibilidades. Como reagiria Carlos quando descobrisse que elas leram a carta? Estaria disposto a abrir o jogo? Ou continuaria enterrado em seu orgulho? Talvez devêssemos passar na casa do Rafael e perguntar se ele sabe algo sobre esse Vitor. Ele mencionou que o pai tinha ligações com negócios locais, e pode ser que tenha ouvido algum boato antigo, sugeriu Ana, lembrando que Rafael retornará à cidade recentemente. Mariana hesitou, mas concordou. Não tinham muitas pistas, e a curiosidade sobre Vitor era urgente. Elas encontraram Rafael em frente à loja que ele herdara do pai, um pequeno comércio de artigos de construção. Ao vê-las, largou o que fazia e se aproximou, percebendo pela expressão das irmãs que algo grave acontecerá. Vocês estão bem? Parece que viram um fantasma, comentou ele, enquanto abria a porta de vidro e as convidava para entrar. Ana, sem rodeios, mostrou a carta da mãe. Rafael leu rapidamente, surpreso, coçando a nuca ao terminar. Então houve de fato um envolvimento sério entre Marta e esse tal Vitor Oliveira. Lembro-me vagamente de um homem chamado Vitor que negociava imóveis na região central,
mas nunca soube que ele se relacionara com a sua mãe. Mariana cruzou os braços, aflita. O que acha que aconteceu com ele? Será que ainda está vivo, mora em outro lugar? Rafael guardou a carta na mesa. Se é o mesmo Vitor que estou pensando, ele saiu da cidade há muito tempo, pouco antes de sua mãe adoecer. Eu não tinha detalhes, só que apareceu gente comentando que ele fez alguns investimentos e desapareceu sem aviso. Pode ser que o papai soubesse mais, pois trabalhava no cartório na época. Mas meu pai já faleceu, então não tenho como perguntar. Ana suspirou, frustrada. Parecia que todas as pistas terminavam em becos sem saída. A última esperança é que papai se abra. Embora ele esteja cada vez mais resistente, não podemos adiar. Rafael concordou e ofereceu ajuda caso elas precisassem de algo. Ficou claro, porém, que não havia muito mais a descobrir ali. Quando chegaram em casa, o relógio marcava quase meio-dia. A residência permanecia em silêncio, até que ouviram barulhos vindos do quarto de Carlos. Pela fresta da porta aberta, viram o pai sentado na cama, de cabeça baixa, segurando uma fotografia. Ele nem parecia notar a presença delas até que Ana entrou no cômodo. Pai, precisamos conversar. Agora, declarou ela, sem rodeios, atraindo o olhar cansado de Carlos. Ele ergueu os olhos, percebendo o semblante decidido das filhas, e balançou a cabeça em negação. Sei o que foram fazer. Descobriram mais coisas, não é? Murmurou, com a voz embargada. Mariana aproximou-se. Lemos uma carta deixada pela mamãe. Ela nos contou que existiu um terreno comprado em conjunto com um tal de Vitor Oliveira. E também falou de uma traição. Você sabia disso o tempo todo? O pai fechou os punhos, tremendo de raiva ou de dor, era difícil distinguir. É claro que eu sabia. Desde o momento em que peguei os dois juntos. Pensei que ela tivesse abandonado aquela maldita ideia de ficar com ele. Mas entendi, tarde demais, que seu envolvimento ia além de uma aventura qualquer. Ela tinha um plano para quitar dívidas e salvar a casa. E acreditou que Vitor fosse a solução. Ana se sentou na beirada da cama, tentando equilibrar empatia e indignação. Por que você nunca nos contou a verdade? Teria sido menos doloroso se a gente soubesse dos motivos por trás de toda a tensão. Carlos levantou-se de supetão, jogando a fotografia de lado. Menos doloroso? Eu não quis manchar a imagem da mãe de vocês. Não quis que crescessem achando que ela era culpada por toda a desgraça. Mesmo assim, no fim, acabaram vítimas das minhas escolhas. Mariana pegou a foto no chão. Nela, via-se Marta sorrindo, abraçada a alguém cujo rosto fora rasgado. Essa pessoa na foto deve ser Vitor, certo? Perguntou, erguendo a fotografia. Carlos assentiu, com expressão de desgosto. Eu estava disposto a perdoar sua mãe, mas ela se mostrou muito determinada a manter aquele acordo. Tínhamos dívidas até o pescoço, e eu me sentia humilhado por depender do dinheiro de outro homem. Discutíamos o tempo todo, e ela chegou a me dizer que, sem Vitor, poderíamos perder tudo. Foi quando eu me afastei e deixei que ela conduzisse as negociações. Ana não conseguiu esconder a mágoa. Mas por que a mamãe falava que fez tudo por nós? Se era para nos proteger, por que o clima em casa ficou insuportável até o fim? O pai suspirou, passando a mão pelos cabelos ralos. Proteger vocês não muda o fato de que ela se envolveu emocionalmente, não apenas financeiramente. Ela admitiu isso para mim, só que já era tarde. Depois, ela engravidou dele, mas perdeu o bebê. Acho que aquilo foi o golpe final na nossa relação. Eu queria esquecer essa história, enterrar de vez. A revelação caiu como uma bomba. Mariana levou as mãos à boca, chocada, e Ana sentiu um aperto no peito. Uma gravidez. Isso jamais fora mencionado por Marta nem mesmo em seus momentos de fragilidade. Mãe, grávida de outro homem? Repetiu Mariana, quase sem voz. Sim. Ela passou mal, teve complicações, e o aborto espontâneo foi um baque. Depois disso, o Vitor desapareceu, deixando para trás os papéis do terreno e algumas promissórias. Acho que ele não queria lidar com a dor ou com a encrenca que se formou. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente.
As irmãs tentavam assimilar a extensão daquele segredo, enquanto Carlos se sentava novamente na cama, exausto, como se tivesse descarregado um fardo gigantesco. Durante anos, viverá com esse drama não resolvido, e agora se via forçado a falar. Então a mamãe ficou sozinha com você e com dívidas? Questionou Ana, ainda impactada pela informação. Carlos balançou a cabeça negativamente. Não exatamente. Ela recebeu parte do dinheiro dele, o suficiente para equilibrar as contas e manter a casa. E eu, de orgulho ferido, não quis dividir o mesmo teto por um tempo. Voltei depois de uns meses, tentando retomar a vida. Mas a confiança já tinha ido embora. Quando ela ficou doente, nós fizemos uma trégua silenciosa, focando em vocês. Mariana enxugou as lágrimas que lhe escorriam pela bochecha. Por que não contou isso para mim, pai? Afinal, cresci sob um teto tenso, sem entender o motivo. Eu acreditei que encobrir a verdade seria melhor. Afinal, que bem faria reabrir essas feridas? Eu podia ser um pai frio, mas ainda tentava protegê-las do falatório. Ana ergueu a voz, sem conseguir conter a dor que sentia. Proteger? Você acha que éramos ingênuas? Que a falta de amor e os gritos não nos afetavam? Se tivesse confiado em nós, talvez tivéssemos lidado melhor com a morte da mamãe e com tudo o que aconteceu. Mas, não, você preferiu esconder tudo. O pai não encontrou resposta. Ficou em silêncio, encarando o vazio, como se absorvesse o peso de suas ações. Mariana, vendo que a conversa beirava o colapso, propôs: Vamos pensar no que fazer com esse terreno. O advogado falou que é um imóvel que ainda está em processo de inventário suplementar. E provavelmente precisamos da assinatura de Vitor, se ele ainda estiver vivo. Carlos franziu o senho. Se esse canalha estiver por aí, não sei se vale a pena procurá-lo. Seria desenterrar problemas. Por mim, deixem tudo como está. Ana cruzou os braços. Não vamos deixar nada como está. Precisamos resolver as pendências da mamãe. É a única forma de fechar esse ciclo. Foi aí que o celular de Mariana tocou. Ela atendeu e ficou em silêncio por alguns instantes, trocando olhares nervosos com Ana. Terminada a chamada, informou. Era o Dr. Vieira. Ele quer que a gente retorne ao escritório amanhã, tem mais papéis que chegaram hoje de manhã. Acho que são documentos definitivos sobre a titularidade do terreno. Ana inspirou fundo, ciente de que aquilo era apenas o começo de uma nova leva de descobertas. Ótimo! Vamos resolver tudo. Ao longo da tarde, a tensão na casa permaneceu no ar. Ana tentou ficar na sala, onde revirou antigos álbuns de família com Mariana, buscando qualquer pista adicional do envolvimento de Marta com Vitor. Encontraram fotos anteriores a seu nascimento, mas nada que apontasse diretamente para ele. Em algumas imagens, Marta sorria em festas da cidade, abraçada a grupos de amigos, mas sempre faltava alguma legenda que pudesse identificar as pessoas. O rosto de Carlos mais jovem não era tão carrancudo, via-se um semblante de orgulho quando segurava Ana bebê, ainda sem saber que o futuro lhes traria tantos conflitos. No início da noite, Ana recebeu uma mensagem de Rafael, convidando-as para tomar um café na padaria central, pois ele obtivera um contato que talvez ajudasse. Mariana topou acompanhá-la, deixando Carlos sozinho em casa. Encontraram Rafael em uma mesa no fundo do estabelecimento, folheando um caderno de anotações antigas do pai. Desculpem a urgência, mas me lembrei de um nome que surgiu aqui nos registros do meu pai, Oliveira e Soares Incorporadora. Parece que o Vitor Oliveira fez parte dessa empresa. Pode ser útil se vocês quiserem procurá-lo. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Nunca ouvi falar dessa incorporadora. Ainda existe? Rafael deu de ombros. Não encontrei nada recente, então suponho que tenha falido ou se dissolvido. Mas há um endereço antigo, em outra cidade do estado. Talvez seja o último rastro de Vitor. Mariana folheou o caderno, anotando o que achava relevante. Não sei se faz sentido irmos atrás desse homem agora. A única razão seria resolver a papelada do terreno. E, sejamos francas, não sei se papai aceitaria abrir a porta para ele. Ana contra-argumentou. Quem sabe precisamos só de uma assinatura. Não é necessariamente uma reconciliação, mas um fechamento legal.
De qualquer forma, melhor termos o contato do que ficarmos na ignorância. Terminaram o café com o coração pesado de incertezas. Ao deixarem a padaria, Rafael as acompanhou até o carro, oferecendo-se para ir junto, caso elas decidissem viajar para essa outra cidade atrás de alguma pista concreta. Ana agradeceu, mas ainda estava insegura sobre os próximos passos. O temor de reabrir feridas antigas coexistia com a necessidade de encerrar aquela questão que tanto atormentara sua mãe. Agradecemos sua ajuda, Rafa. Eu e Mariana vamos avaliar. Precisamos ver o que o advogado diz amanhã. Se realmente precisarmos localizar Vitor, te avisamos, disse Ana, esboçando um sorriso breve antes de entrar no veículo. Retornaram para casa e encontraram Carlos na sala, observando jornais antigos. Ele levantou os olhos quando as filhas entraram, mas não disse nada. Parecia cansado de discutir e, de certo modo, resignado. Mariana se aproximou e lhe explicou rapidamente o que Rafael descobrira, mas o pai apenas balançou a cabeça em negação. Fazer o quê? Se precisam mesmo falar com esse desgraçado, vão em frente. Só não me peçam para recebê-lo aqui. Aquela frase soava como um misto de permissão e ressentimento, mas já era um avanço em relação ao clima de total hostilidade que imperava. Ainda assim, Ana tinha a sensação de que algo crucial permanecia sem ser contado. Achava difícil que Carlos tivesse revelado todos os detalhes, pois sua fala estava repleta de omissões e interrupções dolorosas. Talvez, porém, isso fosse o máximo que ele conseguisse oferecer. Durante a madrugada, Ana teve sonhos confusos. Ora se via criança, correndo pelo quintal, com a mãe acenando e sorrindo, ora encontrava-se num quarto escuro, ouvindo brigas abafadas e choros de dor. Acordou suada e ofegante pouco antes do amanhecer, sem conseguir voltar a dormir. Caminhou até a cozinha, fez um café e ficou olhando pela janela. Ali, lembrou-se de como Marta falava das plantas que cultivava, dizendo que cada mudinha exigia cuidado diário e amor para florescer. E, no entanto, todo aquele cuidado não impediu o caos familiar. Quando Mariana desceu as escadas, pronta para retornar ao escritório do advogado, Ana já estava de banho tomado, tentando parecer disposta. Haviam combinado de sair cedo para evitar a demora nos atendimentos. Pegaram o carro novamente, deixando o pai ainda de pijama, sem dizer adeus. Ele apenas acenou com a cabeça, indicando que, de algum modo, estava ciente de que as filhas agora lideravam um processo que poderia mudar toda a história da família. No escritório, encontraram o Dr. Vieira conversando com outro advogado, mas ele interrompeu a reunião ao vê-las chegar. Pediu que entrassem e fechou a porta, dirigindo-se à sua mesa repleta de papéis. Bom dia. Recebi esta pasta adicional sobre o terreno. Aqui estão os registros atualizados que apareceram no cartório. Parece que o imóvel foi transferido pela última vez para o nome de Marta e Vitor, mas, de acordo com a escritura, era uma transferência provisória, sujeita à quitação de certos valores. Ele colocou os documentos na frente delas. Ana examinou as folhas, notando termos que indicavam hipotecas e cláusulas de rescisão. Então ainda não se encontra totalmente no nome da mamãe? Questionou, confusa. Isso mesmo. Há um aspecto pendente, a assinatura final de Vitor, que nunca foi coletada. Pelo que se vê, esse terreno está em aberto há décadas. Poderia ser regularizado se ambas as partes ou seus herdeiros assim o desejarem. Mariana trocou olhares com Ana, relembrando a conversa com Rafael na noite anterior. Era possível que a ajuda dele, ou o endereço que tinha, se tornasse essencial. E se ele se recusar a assinar? Ou se estiver morto? Perguntou Mariana, aflita. Nesse caso, inicia-se um processo judicial, bem mais demorado. Mas, sejamos francos, se esse Vitor ainda estiver vivo, é do interesse dele acertar a situação, pois há um imóvel envolvido. Do ponto de vista legal, basta que vocês cheguem a um acordo. Ana sentia uma mistura de alívio e temor. O terreno poderia representar uma chance de resolver a herança da mãe, mas obrigava-as a lidar de frente com o homem que, em última instância, destruiu o casamento de Marta e Carlos. Obrigada, doutor. Vamos pensar bem. Talvez precisemos viajar para tentar localizá-lo. Faremos isso com calma. Quando saíram dali, Mariana não escondeu a preocupação. Acho que precisamos falar de novo com papai e ver se ele tem alguma pista mais recente.
pelo menos, alguma maneira de confirmar se Vitor está de fato naquela outra cidade. Ana assentiu. Sim, mas ele deixou claro que não quer se envolver. Ainda assim, vou tentar. Não podemos ficar presas a esse impasse para sempre. No trajeto de volta, o celular de Ana vibrou. Era uma mensagem de Rafael, dizendo que fizera pesquisas online sobre a Oliveira e Soares Incorporadora, mas não descobrira nada além de processos judiciais por falência e dívidas trabalhistas. O endereço antigo permanecia o mesmo, sem indícios de transferência para novos proprietários. Segundo ele, só restava a tentativa de ir pessoalmente checar os arquivos da junta comercial local. Será que vale a pena irmos até lá? Indagou Mariana, lendo a mensagem. Talvez. Vamos ver o que papai diz primeiro. Se ele confirmar que esse endereço é a única pista, arrumamos as malas. Contudo, ao chegarem em casa, não encontraram Carlos em nenhum cômodo. Procuraram no quarto, na cozinha e até no quintal, mas não havia sinal dele. A porta da frente estava destrancada, e as chaves do carro dele pendiam no gancho da parede. No chão da sala, um bilhete amassado os aguardava. Mariana o pegou e leu em voz alta. Preciso de um tempo sozinho. Não tentem me achar. Há verdades que não merecem ser revividas. Deixem tudo como está. Carlos. Ana sentiu o estômago revirar, tomada pela sensação de déjà vu. O pai partirá, tal como fizera no passado, ao descobrir a traição. Fugir era a solução que ele encontrava para não encarar a realidade. E agora? Perguntou Mariana, com os olhos marejados. Ele sumiu de novo. Ana cerrou os dentes. Aparentemente, não aceita enfrentar os fantasmas que a mamãe deixou. Mas não podemos parar. Precisamos tomar uma decisão quanto ao terreno. Se o papai não está aqui, vamos resolver nós mesmas. Mariana concordou, ainda que estivesse nitidamente abalada. Nos minutos seguintes, ambas tentaram ligar para Carlos, sem sucesso. Mandaram mensagens, mas nenhuma foi respondida. Ana começou a temer que ele fizesse algo desesperado, pois estava muito frágil emocionalmente. Precisava contatar alguém que pudesse ajudá-las a localizá-lo. Lembrou-se de Rafael, sempre disponível, e discou o número. Rafael, o papai sumiu. Deixou um bilhete. Você pode me ajudar a procurar por ele pela cidade? No outro lado da linha, Rafael não hesitou. Claro. Estou indo até aí. Vamos nos dividir. Ele deve estar em algum lugar conhecido, talvez no bar antigo ou na beira do lago, onde costumava pescar. Enquanto aguardavam, Ana e Mariana reuniram os documentos do terreno, a carta da mãe e as poucas coisas que poderiam precisar se precisassem sair às pressas. Uma energia de apreensão pairava na casa. O medo de que Carlos estivesse fora de si se misturava à raiva de vê-lo repetir o mesmo padrão de fuga. Ele não mudou nada, murmurou Mariana, tentando conter as lágrimas. Continua achando que a melhor solução é sumir. Ana abraçou, embora também estivesse furiosa. Vamos encontrá-lo. Não podemos deixar isso assim. Depois, decidiremos sobre o terreno e, se necessário, iremos até a outra cidade buscar Vitor. Uma coisa de cada vez. Pouco depois, Rafael chegou e conferenciou com as irmãs sobre os prováveis locais onde Carlos poderia estar. Decidiram cada qual seguir uma rota diferente. Rafael tentaria os arredores do antigo bar e o hotel barato na entrada da cidade, enquanto Ana e Mariana passariam pela beira do rio e outras áreas onde o pai gostava de caminhar para espairecer. Se alguém o achar, liga para os outros, instruiu Ana, antes de entrar no carro. Rafael respondeu com determinação. Certo. Vamos resolver isso. As horas seguintes foram angustiantes. Ana e Mariana percorreram as margens do rio, chamando o nome dele, conversando com alguns pescadores, mas ninguém o vira. Na sequência, dirigiram até a estradinha que levava ao sítio de um antigo amigo da família, mas o local estava vazio. Enquanto isso, Rafael mandava mensagens dizendo que passará pelo bar e pelo hotel, sem sucesso. A cada pista falsa, a preocupação crescia. No final da tarde, os três se encontraram diante da pracinha do centro, exaustos e sem notícias de Carlos. A cidade não era grande,
mas ele poderia ter tomado um ônibus para algum lugar desconhecido, querendo apenas se isolar. O que fazemos agora? Perguntou Mariana, desolada, quase sem forças. Ana olhou em volta, reparando nas pessoas que seguiam sua vida normalmente, alheias à tragédia familiar que se desenrolava. Podemos ir à delegacia, dar queixa de desaparecimento. Mas eles vão dizer que é cedo, pois foram poucas horas. Afinal, ele é maior de idade e se afastou por vontade própria. Rafael tentou animá-las. Talvez ele volte de madrugada, quando achar que é seguro. O Carlos não é o tipo que se mete em confusão. Acredito que só queira ficar sozinho. Espero que você esteja certo, respondeu Ana, sem muita convicção. O sol se punha, tingindo o céu de vermelho, enquanto eles decidiam encerrar as buscas naquele momento. Retornaram juntos até a casa, onde Rafael se despediu, prometendo ajudar novamente na manhã seguinte. Sozinhas, as irmãs entraram e sentiram o silêncio pesar ainda mais no ambiente. A ausência de Carlos, em circunstâncias tão tensas, era um golpe duro de suportar. Será que devíamos adiantar a viagem atrás do Vitor? Sugeriu Mariana, sentando-se à mesa, sem ânimo para nada. Ana ponderou por um instante, olhando para o bilhete abandonado no chão. Vamos esperar pelo menos até amanhã. Quem sabe o papai aparece. Se não, seguimos com o plano e tentamos encontrar esse homem para pôr um fim a tudo isso. A noite transcorreu lenta. Mariana foi para o quarto que antes pertencia à mãe, querendo sentir alguma proximidade com as lembranças. Ana sentou-se no sofá, encarando a penumbra. Pela primeira vez, captava a dimensão exata das dores que Marta carregara. A mãe se vira entre dívidas, um marido em crise e um amante que prometia resolver os problemas. Havia perdido um filho, provavelmente sozinha, sem apoio suficiente. Era angustiante pensar que, talvez, tudo isso pudesse ter sido evitado, ou ao menos diminuído, se a família tivesse tido coragem de se comunicar. No silêncio pesado da sala, Ana pegou a carta mais uma vez. Relendo as palavras escritas pela mãe, sentiu algo que não conseguia definir como perdão imediato, mas uma espécie de compaixão. Por mais que estivesse ferida pelas mentiras, não conseguia ignorar o sacrifício que Marta tentará fazer. Respirou fundo, pensando que, se houvesse alguma forma de honrar a memória dela, seria procurando a verdade, sem se omitir. Não vou deixar esse fantasma assombrar a gente para sempre, mãe, murmurou, com a voz rouca. Vou descobrir tudo, mesmo que seja doloroso. As horas se arrastaram até que, finalmente, o cansaço a dominou. Já passava de meia-noite quando Ana se recolheu, subindo as escadas em busca de repouso. No corredor, viu a porta do quarto do pai entreaberta, vazia, como símbolo de um passado cheio de silêncios e um presente que clamava por respostas. Dera-se conta de que, não importa quanto tentasse ser forte, ainda havia partes dela que voltavam a ser adolescente insegura, desesperada por um gesto de aprovação. E agora, com Carlos distante, sentia-se órfã de mãe e de pai ao mesmo tempo. Sabia, porém, que não tinha o luxo de recuar. O capítulo mais doloroso daquela história estava apenas começando. A mãe, em sua última tentativa de protegê-las, deixara instruções para que tudo viesse à tona apenas quando fosse inevitável. Era chegada a hora de encarar as consequências, por mais devastadoras que pudessem ser. O retorno de Rafael, a possível aparição de Vitor e a fuga de Carlos indicavam que nenhum deles sairia incólume desse processo. Mas algo dentro de Ana sussurrava que a verdade precisava emergir para que, um dia, a paz fosse possível. Enquanto tentava pegar no sono, ela repetia mentalmente um pedido silencioso de que o pai voltasse são e salvo. Apesar de tudo, queria que ele tivesse a chance de encerrar a própria dor, de encontrar uma forma de se perdoar pelos erros e, quem sabe, permitir que as filhas o perdoassem também. Naquele instante, todavia, só restava aguardar os próximos acontecimentos, sentindo no ar que grandes reviravoltas ainda estavam por vir. Ana despertou ao primeiro som de passarinhos, sem saber ao certo quanto tempo dormira. Ao descer a escada, encontrou Mariana já na cozinha, com a carta da mãe aberta sobre a mesa. A irmã bebericava café, agitada. Trazia olheiras profundas, evidência de uma noite mal dormida. Assim que viu Ana, endireitou-se e apontou para o bilhete que o pai deixará. Ele ainda não deu notícias, constatou, encarando a folha amassada. Não faço ideia de onde possa estar.
Ana sentiu uma pontada de frustração. Sentia pena do pai, mas, ao mesmo tempo, não suportava a forma como ele lidava com os problemas. Era doloroso pensar que ele se afastara sem dizer para onde ia, repetindo padrões antigos de fuga. Tomou um gole de café e se sentou ao lado de Mariana. Não podemos ficar de braços cruzados. Pensei em irmos até a delegacia para relatar o desaparecimento. Sei que ele é adulto, mas talvez possamos conseguir ajuda oficial. Mariana assentiu. Apesar do cansaço, concordava que se tornará urgente tomar medidas mais concretas. Juntas, pegaram o carro e dirigiram até a delegacia local. O sargento de plantão, um homem atencioso, anotou os detalhes, mas confirmou que não se tratava de um desaparecimento forçado. Mesmo assim, prometeu manter os olhos abertos para qualquer sinal de Carlos. Quando saíram dali, Ana olhou para a fachada rústica do prédio e se sentiu ainda mais abatida. Voltar àquele local, onde um dia fora levar queixas de brigas familiares, evocava recordações nada agradáveis. Elas decidiram passar na padaria para pegar algo de comer e refazer o plano para resolver a questão do terreno. Ao chegarem, encontraram Rafael sentado a uma das mesas, papelada espalhada diante dele. Ele as recebeu com um aceno, indicando que tinha informações. Tentei obter mais detalhes sobre a tal incorporadora de Vitor. Pelo que consegui apurar, ela encerrou as atividades há quase 20 anos. Não há muitos registros disponíveis, mas descobri que o endereço antigo ficava a uns 150 quilômetros daqui, numa cidade chamada Pedra Alta. Mariana, consultando o mapa no celular, franziu a testa. Pedra Alta não é tão longe, mas não faço ideia de como localizar alguém por lá, se ele estiver mesmo vivendo nesse lugar. Você acha que vale a pena tentarmos? Ana pigarreou, olhando de relance para Rafael. Se o papai não aparecer hoje, acho que devemos seguir em frente. Não podemos adiar mais. A mãe deixou claro, na carta, que esse terreno é a parte final da herança. Precisamos encerrar esse capítulo e, se for preciso, conversar com Vitor. Rafael inclinou-se sobre a mesa, voz firme. Se quiserem, vou com vocês. Conheço alguém em Pedra Alta que talvez possa ajudar a pesquisar documentos no cartório local. Mariana e Ana se entreolharam. Estavam inseguras, mas sabiam que não dava para esperar indefinidamente. O pai, ao fugir, deixará-as com todo o peso da decisão. Por fim, optaram por arrumar as malas e pegar a estrada ainda naquela tarde. Se Carlos retornasse e encontrasse a casa vazia, ao menos saberia que estavam tentando colocar fim aos segredos que tanto o atormentavam. Após comunicarem a partida para o sargento e deixarem um bilhete na casa, elas embarcaram no carro de Ana, enquanto Rafael seguia no dele. As duas viam a paisagem mudar gradativamente, saíam do centro urbano para regiões mais rurais, cheias de árvores retorcidas e campos verdejantes. A estrada de terra sacudia os veículos, refletindo de algum modo o abalo emocional que sentiam. Em cerca de 2 horas e meia, chegaram a Pedra Alta, que se revelou uma cidade modesta, com ruas estreitas e casario antigo. Dirigiram-se diretamente ao cartório, onde Rafael alegou ter um contato. Enquanto esperavam na pequena recepção, as irmãs observavam a movimentação local, agricultores, senhoras de vestidos floridos, tudo muito pacato, sem qualquer sinal de caos. Ainda assim, Ana não conseguia afastar a tensão que pulsava em sua cabeça. Sentia como se estivesse à beira de descobrir algo que abalaria de vez as estruturas familiares. Em poucos minutos, um funcionário surgiu, cumprimentando Rafael com cordialidade. Ele pediu que todos o seguissem até uma sala no fundo do corredor. O lugar tinha prateleiras repletas de livros de registros e fichários velhos. Após acomodá-los em cadeiras, o funcionário pegou um calhamaço de papel. Então, vocês querem informações sobre a Oliveira e Soares Incorporadora, certo? Nós temos alguns registros da época em que funcionava aqui na cidade, inclusive um endereço que talvez ainda seja válido para a correspondência do Sr. Vitor Oliveira. Ana deu um sorriso nervoso. Finalmente, algo concreto. Ela espiou enquanto o homem folheava os arquivos, retirando uma folha amarelada. Entregou-a a Mariana, que leu em voz alta. Vitor Oliveira, endereço residencial, Estrada das Laranjeiras, quilômetro 12, Chácara Santa Luzia. Você acha que ainda existe esse lugar? Questionou, contendo a respiração. O funcionário indicou o caminho.
Disse que a chácara ficava afastada, mas que, se a propriedade ainda pertencesse a Vitor, eles poderiam encontrá-lo lá. Agradecendo a ajuda, os três se retiraram do cartório cheios de apreensão. Em silêncio, dirigiram até a Estrada das Laranjeiras, que serpenteava por uma região arborizada, com poucas casas no caminho. Após quase meia hora de rodagem e perguntas a alguns moradores, avistaram uma placa discreta, Chácara Santa Luzia. Pararam junto a um portão de ferro enferrujado. Não havia campainha visível, apenas uma corrente que impedia a entrada de carros. Ana desceu, seguida por Rafael, para verificar se havia alguém por perto. Foi então que apareceu um homem de meia idade, vestindo roupas simples, perguntando o que queriam. Procuramos o Sr. Vitor Oliveira. Ele mora aqui? Indagou Ana, tentando soar firme. O homem lançou-lhes um olhar desconfiado. Depende de quem pergunta. Por que querem falar com ele? Mariana aproximou-se, segurando o documento que trouxera do cartório. Ele é cotitular de um terreno que pertencia à nossa mãe. Precisamos de uma assinatura para regularizar o imóvel. Não viemos cobrar nada além disso. O homem coçou a barba rala. Ele ainda mora aqui, sim. Mas não está no seu melhor momento. Está doente, sabe? Levei um susto quando voltei a trabalhar para ele, meses atrás. Acho que não recebe muitas visitas. Rafael e as irmãs trocaram olhares, sem saber como reagir. Seria esse Vitor o homem que tanto os atormentava? E agora, segundo o caseiro, estava doente? O que aconteceria se ele não tivesse condições de assinar qualquer documento? Ainda assim, o caseiro abriu o portão e lhes indicou o caminho até a casa principal. Era uma construção simples, de madeira, com varanda na frente. Ao subir os degraus, Ana sentiu o coração apertado. A mãe estivera apaixonada por aquele homem, arriscando tudo numa relação proibida, e agora ela o veria pela primeira vez. Respirou fundo e bateu na porta. Não demorou muito para que esta fosse aberta por uma senhora de expressão sisuda, que as avaliou da cabeça aos pés. Vitor está no quarto. Quem são vocês? Perguntou, em tom seco. Ana se apresentou brevemente, destacando que era filha de Marta e que vinham em busca de resolver pendências do passado. A menção ao nome de Marta pareceu evocar em Vitor, que surgiu apoiado a uma muleta, uma reação imediata. Ele era alto, mas parecia muito magro e pálido, carregando no rosto marcas visíveis de sofrimento. Aproximou-se, encarando Ana e Mariana com ar de incredulidade. Então, vocês são as filhas dela? Perguntou, com a voz um pouco vacilante. Jamais imaginei que viessem me procurar. Mariana confirmou e mostrou a ele a papelada do terreno, tentando manter a calma. Explicou que a mãe falecera há anos e que só recentemente elas haviam descoberto a existência da propriedade. Vitor escutou em silêncio, balançando a cabeça, como se confirmasse o que já sabia. Eu tinha certeza de que um dia isso chegaria aos ouvidos de vocês. Mas não esperava que fosse assim, tão de repente. Ana observou o homem à sua frente. Não parecia ser o vilão implacável que imaginara. Em seus olhos, havia tristeza e, talvez, arrependimento. Ainda assim, precisava entender por que ele sumira quando Marta mais precisou. Ela não se conteve. Por que desapareceu, deixando a mamãe sozinha? Ela perdeu o filho que esperava de você. Depois caiu doente. Você nunca pensou em procurá-la? Vitor abaixou a cabeça. Olha, foi mais complicado do que parece. Eu a amava, mas nosso relacionamento nunca teve base sólida. Eu estava envolvido em muitas dívidas, negócios que deram errado. Quando ela perdeu o bebê, senti que tudo desabara. Não quis enfrentá-la porque também estava devastado. Acabei indo embora para tentar começar do zero. Foi egoísta, admito. Mariana, com lágrimas nos olhos, perguntou baixinho. E agora? Você pode nos ajudar a encerrar essa história, assinando os documentos necessários? Ele soltou o ar pesadamente. Claro. Se é o que desejam, farei o que estiver ao meu alcance. Apesar de tudo, não quero prejudicar vocês. Sei que esse terreno foi consequência de um acordo que a Marta fez para salvar a família. Ana mordeu a boca, contendo a emoção. Tinha vontade de gritar,
mas percebia que Vitor parecia frágil demais para um confronto acalorado. Em vez disso, estendeu os papéis, e ele, cambaleante, guiou-as até a sala, onde sentaram ao redor de uma mesa. Rafael se manteve em segundo plano, observando com discrição. Com a mão trêmula, Vitor assinou o que era necessário, confirmando que elas poderiam, enfim, regularizar a posse e levar adiante o que julgassem melhor. Então, fitou-as com um olhar de culpa. Sinto muito por tudo que causei. Sua mãe não merecia ter vivido tantas angústias. Espero que possam me perdoar um dia. Ana, sem saber se conseguia oferecer perdão, limitou-se a acenar. Precisava ainda processar o que acontecia ali. Sentiu que, se tivesse chegado 10 ou 15 anos antes, a história poderia ter sido outra. Agora, restava apenas um homem doente, arrependido, e um rastro de memórias despedaçadas. Pouco depois, elas se despediram. Rafael as ajudou a guardar os documentos, enquanto Vitor ficou parado na porta, recostado à muleta, olhando-as partirem. Ainda contemplaram a possibilidade de alguma última troca de palavras, mas ninguém falou nada. Naquele instante, parecia que qualquer frase seria insuficiente para representar décadas de dor. A viagem de volta foi silenciosa. Pararam em um posto de gasolina para esticar as pernas e refletir sobre o encontro. Mariana finalmente falou. Nunca imaginei que Vitor estivesse tão debilitado. Ele pareceu genuinamente triste, mas isso não apaga tudo o que aconteceu. Ana concordou, relembrando a figura frágil do homem que um dia foi amante de Marta. Pelo menos, assinou os papéis. Podemos vender o terreno ou ficar com ele. Não sei ao certo. Mas a mamãe queria que usássemos esse dinheiro para recomeçar. Quando chegaram novamente à cidade, já era tarde. Rafael se despediu e foi para a casa dele, deixando Ana e Mariana a caminho da residência da família. Estacionaram e notaram que a porta estava trancada por dentro. Será que Carlos havia voltado? Com o coração aos pulos, abriram a fechadura e entraram. Encontraram o pai na sala, sentado com a cabeça baixa, os olhos vermelhos de quem havia chorado. Ao vê-las, ergueu o olhar, mas não parecia disposto a soltar comentários ásperos. Vocês sumiram. Aonde foram? Sua voz soou frágil, sem a rigidez habitual. Mariana largou a bolsa no sofá e correu até ele, abraçando-o com força. O pai correspondeu, ainda trêmulo. Ana se manteve de pé, sentindo-se emocionalmente exaurida, mas aliviada por vê-lo. Tentamos te ligar, pai. Você foi embora. Ficamos preocupadas. Tínhamos que resolver a questão do terreno, então viajamos para localizar Vitor. A menção ao antigo rival fez Carlos estremecer. Ele engoliu em seco, mas, ao contrário de outrora, não explodiu. E, o que conseguiram? Ele assinou tudo. Agora o imóvel está em nosso nome. Mamãe deixou claro que queria que a gente descobrisse a verdade e fechasse esse ciclo. Ana limpou discretamente uma lágrima que escorria. Ele está doente, pai. Nada vai mudar o que aconteceu, mas, talvez possamos ficar em paz agora. O pai balançou a cabeça, pensativo. Sinto muito por ter fugido. Eu não sabia lidar com a avalanche de lembranças. Voltei esta tarde, decidido a falar a vocês que não tenho forças para continuar escondendo nada. Perdoem-me pela covardia. Mariana voltou a abraçá-lo. Desta vez, Ana também se aproximou, pousando a mão no ombro dele. Sentiu uma dor confusa, mistura de compaixão e mágoa. O pai se mostrava arrependido, revelando uma camada de humanidade raramente vista. Ficaram algum tempo assim, sem falar, até que ele se levantou e sugeriu. Vamos sentar à mesa. Podemos conversar com mais calma. Já estamos todos cansados disso. Quero que saibam que estou disposto a colaborar em tudo o que precisarem. Concordaram. Na cozinha, serviram chá e torradas. Pouco a pouco, a tensão foi dando lugar a um sentimento de esperança contida. Ana relatou ao pai, em detalhes, como fora o encontro com Vitor, enquanto Mariana complementava com observações sobre a assinatura dos papéis. Ele ouviu tudo sem interromper, como se tentasse compreender cada nuance. No fim, suspirou, levando a mão à cabeça. Então é isso.
O terreno agora pertence a vocês. Suponho que queiram vendê-lo. Ana anuiu, sentindo que era a decisão mais prática. Acho que sim. Mas antes de fazermos isso, seria bom voltarmos ao advogado para definir tudo direitinho. Precisamos da sua assinatura como cônjuge remanescente, ou algo do tipo. Está disposto? Carlos confirmou. Sim, estou. Vamos encerrar essa novela. Marta merece que a gente alcance alguma tranquilidade. Depois disso, o assunto se dissipou. Falaram de outras coisas, como a possibilidade de reorganizar a casa, jogar fora papéis inúteis e até resgatar certas tradições. Embora ainda houvesse muito a ser perdoado e superado, havia ao menos uma trégua sincera. Já passava de meia-noite quando se recolheram a seus quartos. Deitando a cabeça no travesseiro, Ana percebeu que, por mais que a história estivesse longe de ser perfeita, um passo significativo fora dado. No dia seguinte, buscaram o Dr. Vieira para providenciar a venda do terreno. Após assinar e reconhecer firma, ficou decidido que o valor, somado aos bens remanescentes, seria dividido igualmente entre as irmãs e reservado parte para Carlos. Ele não reclamou, apenas dizia que não precisava de muito para viver. Mostrava-se abatido, mas com um quê de alívio, como quem finalmente soltara um peso. Algumas semanas se passaram e, com a quantia recebida, Ana e Mariana decidiram honrar a memória de Marta de forma diferente. Iniciaram o projeto de um pequeno centro comunitário na própria cidade, voltado para orientar mulheres em crise financeira. A ideia partirá de uma observação da mãe, que sofrerá por não ter apoio adequado quando a família se endividou. Esse gesto emocionou Carlos, que prometeu se voluntariar quando estivesse mais forte. Certa noite, as irmãs se reuniram no quintal da casa. Estavam cansadas, mas satisfeitas com os primeiros passos do projeto social. Viram o pai encostado no batente da porta, observando-as com um olhar que parecia misturar orgulho e arrependimento. Mariana o chamou para sentar ao lado delas, e ele assim fez, em silêncio. Passados alguns minutos, puxou o assunto. Talvez vocês não percebam, mas estou muito orgulhoso. Sei que não fui um bom pai. Fiz escolhas ruins que as feriram. Mas vocês, mesmo assim, se tornaram pessoas incríveis. Desculpem-me por tudo. Ana sentiu um nó na garganta, mas conseguiu sorrir e abraçá-lo com delicadeza. Já sofremos demais, pai. Talvez seja a hora de seguir em frente e aprender com os erros. Mariana, apoiando a cabeça no ombro do pai, completou. A mamãe queria que ficássemos unidas. Acho que, mesmo nos piores momentos, esse laço não se rompeu. E não vai se romper tão cedo. Ficaram ali, contemplando o céu estrelado, sentindo uma brisa suave atravessar o quintal. Em certo ponto, Ana recordou-se de Marta plantando roseiras. Era como se aquele instante de paz representasse o florescer tardio do amor familiar que fora, por tanto tempo, sufocado pelos segredos. Ainda tinham questões a resolver, medos a superar e cicatrizes que não sumiriam de uma hora para outra. Porém, estavam juntos. Na manhã seguinte, Ana se prepararia para voltar à capital, retomar o trabalho, mas com a certeza de que, dessa vez, a distância não seria um muro intransponível. Mariana ficaria na casa com o pai, apoiando-o num processo de recomeço. Já Rafael, sorrindo, dissera que estava feliz em vê-la partir de coração mais leve, mas a lembrará de que sempre seria bem-vinda ali. Quando Ana arrumou as malas, despediu-se do pai e da irmã na porta da frente. Carlos abraçou em silêncio, e Mariana beijou na bochecha com lágrimas contidas. Partiu com a convicção de que aquele não era um adeus, apenas um novo capítulo na vida de cada um. O passado ainda doía, mas já não era uma prisão. No retrovisor, o vulto da casa ficou cada vez menor, até desaparecer completamente. E, naquele instante, Ana se sentiu livre, não porque esquecer o que viverá, mas porque finalmente compreenderá que podia carregar a memória da mãe e, ao mesmo tempo, construir uma história diferente. Erros haviam sido cometidos, mas também surgira a chance de redenção. Era imperfeito, mas era real. E, pela primeira vez, isso lhe bastava. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.